Fala galera, Dev bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e como sempre aquele agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal, porque finalmente nós chegamos na última aula sobre coleções. Vamos ainda utilizar coleções em outras aulas, mas agora é a última aula sobre o tópico coleções em si. Bom, então, sobre o que nós vamos falar na última aula? Nós vamos falar sobre Queue, Queue e Priority Queue. Então, crie uma nova classe, Queue test 01 e cria o método main. Bom, então Queue é mais uma coleção que nós temos disponíveis que tem por padrão a característica FIFO, que é First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Queue vem do inglês de fila. Se você lembrar de uma fila de banco, geralmente a primeira pessoa a entrar é a primeira pessoa a ser atendida. Tirando os casos que tem filha da puta que corta, né? Mas no Java a gente não tem esses problemas. Então, a queue, ela basicamente é parecida com os sorted da vida que nós vimos, né? Sorted set, sorted map e assim por diante, porque ele precisa que quando você esteja adicionando a classe que você definiu aqui, precisa obrigatoriamente ser um comparable. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma fila e nós temos diversos tipos, né? Blocking queue, nós temos deck, né? Mas a que nós vamos ver é a priority queue. Então, basicamente, essa priority queue, que você vê aqui, tem um construtor sobrecarregado, onde você tem a capacidade inicial e como ela necessita que você tenha as classes sendo utilizadas aqui como é um comparable, ela também oferece a possibilidade de você passar um comparator, caso você não tenha a possibilidade de alterar aquela classe. Bom, então, essa classe ela foi criada justamente para isso, né? Para você trabalhar com prioridades customizadas. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha o seguinte, vamos adicionar aqui na fila alguns valores string. Então, vamos adicionar, por exemplo, D, B, D, B, A. Então, basicamente, a string vai ser ordenada de forma natural. A B, vou colocar o C aqui, vai. Nós temos C, A, B, pronto. Então, vamos fazer o seguinte, você pode fazer um comparator, um for each para ela. Então, por exemplo, você pedia fila, Alt Enter, você poderia iterar sobre esses valores. Com Shift F10, né? Então, você tem A, C, B. Então, a coisa interessante aqui, né? A Priority Queue, ela vai manter a ordem, né? Mas não necessariamente quando você tiver esses objetos dentro em memória. Eu não sei se executar de novo aqui ele vai imprimir. Ele não imprimiu, mas a Priority Queue funciona dessa forma. Você adiciona os valores, né? Não significa que os valores eles vão estar ordenados dentro da memória, dentro do heap. Mas quando você tirar os valores, você vai ter de volta a forma ordenada, a forma que você define no comparable ou no comparator. Por exemplo, então aqui a gente a gente só está imprimindo os valores, né? No final das contas, se a gente imprimir toda a nossa fila, ela continua com um valor total. Mas o certo mesmo quando você está trabalhando com a Priority Queue é você utilizar um dos métodos disponíveis. Então, por exemplo, dentro da fila você tem esses métodos aqui: pick, poll, offer e remove. Então, add vai adicionar, né? Você tem elemento, você tem o pick, né? A diferença entre o pick e o poll é que o pick ele vai te mostrar o primeiro elemento, quer dizer, ele sempre vai mostrar o primeiro elemento, né? Se você estiver dentro de um while, ele vai mostrar o elemento sem remover da lista. Esse poll, ele pega o elemento o primeiro elemento, né? Como se fosse uma fila, o primeiro elemento daquela fila e vai remover. E o offer é parecido com add. A diferença é que o add, se eu não me engano, ele retorna uma exceção se você tiver, por exemplo, com um priority queue com tamanho definido. Então, eu nunca cheguei a utilizar esse caso, mas o offer ele retorna um booleano caso não consiga inserir em uma queue com capacidade restrita, e o add ele vai lançar uma exceção caso você atinja o limite.
Então, por exemplo, se eu falar aqui, while fila.isNotEmpty, realmente sinto falta de um isNotEmpty, né? Coisa que o Kotlin adiciona, apesar de eu preferir Java, é uma coisa que eu sinto falta. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, fila. Então, se eu colocar essa fila.pick, colocar esse cara dentro de um system.out.println, você vai ver que ele vai ficar imprimindo para sempre. Por quê? Porque você não está removendo, ele está sempre retornando o primeiro elemento, né? Então, você dá uma olhada no primeiro elemento, você pode verificar, por exemplo, alguma validação e, em seguida, você pode remover. Então, o poll, ele remove sempre o elemento cabeça daquela fila, Ctrl Shift F10, e você vai ver agora que realmente nós temos ABC. Ou seja, quando nós inserimos, até nós tirarmos o poll, o desenfileiramento, ele não estava ordenado, mas no momento que nós começamos a remover esses elementos, nós temos a ordem correta, a ordem que o comparable ou comparator está indicando. Então, por exemplo, assim funcionou, beleza, para string, né? Mas olha uma coisa interessante que nós temos aqui. Se nós formos para consumidor, nosso consumidor que nós utilizamos antes, nós não temos a interface comparable, mas olha o que acontece. Eu vou criar aqui um consumidor, faz o seguinte, deixa eu criar uma outra classe, vamos criar uma nova classe aqui, Alt Insert, Java Class, cria uma outra classe chamada QTest02. Quero mostrar para vocês algo interessante, por causa desse comportamento dele, só realmente trazer os valores ordenados na hora que você está utilizando o poll. Então, eu falei sobre o poll, né, mas poll pick, né, e o remove, ele também vai remover o primeiro elemento, ele vai com Shift F10, ele retorna também o primeiro elemento, e nós temos também o remove, mas passando um objeto, que aí ele vai utilizar o equals para achar aquele objeto e remover. Não aconselho muito não, porque o Priority Queue, a funcionalidade é justamente você trabalhar no first in, first out, né? Primeiro entrar, primeiro sair. Vamos lá, então, consumidor, pacote coleções, consumidor, recebe new, consumidor, e vou colocar aqui o cara de gente boa que ainda continua gravando o curso. Beleza, aí eu vou criar uma queue para consumidor. Consumidor não implementa comparable. Consumidor queue, new priority queue. E vou adicionar consumidor queue.add esse consumidor. E vou executar. Ctrl Shift F10. Agora ele funciona. Na versão 8 do Java ele não funcionava, mas parece que eles realmente trocaram. É engraçado, eu lembro que na última aula, na versão 8 do Java, ele não dava exceção, mas parece que agora eles arrumaram isso e ele dá exceção no momento da inserção. É isso mesmo, Class Exception. Bom, então que esse comportamento foi arrumado, só lembrando para vocês que precisa então de um comparable. Tá, mas por que nós temos o priority queue, né? Tem alguns sistemas onde a prioridade é importante e, por exemplo, digamos que nós temos aqui nosso mangá. Nosso mangá, ele é um comparable, o comparable está utilizando o nome, né? Mas imagine o seguinte, imagine que você tem uma lista de mangá. Vamos pegar aquela, por exemplo, no nosso navigable set. Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui os nossos mangás, certo? Então vamos pegar aqui esses mangás e vamos voltar aqui no nosso queue. Não precisamos mais de consumidor, né? Vou apagar aqui. Pensei que não funcionava, mas funciona. Então, mangá. Vou colocar mangás. E vou fazer o seguinte. Estou adicionando todos esses objetos mangá dentro do meu priority queue. Bom, mas aí vem aquele negócio. Por que é o nome priority queue? Por que esse nome aqui, tecnicamente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você pode definir a prioridade. Então, lembra como a gente sempre remove o primeiro elemento da nossa fila, da nossa lista, a gente quer, por exemplo, definir qual é a importância, qual que é a prioridade.
Então, por exemplo, no nosso caso aqui do mangá, a gente sobrescreveu comparable com um nome. Mas, por exemplo, digamos que você tem uma outra regra de negócio e você quer, por exemplo, dar importância para o preço. Então, se fosse um carrinho de compras, você poderia, por exemplo, dar prioridade para os elementos que, por exemplo, têm uma maior quantidade de itens, né, um maior preço para você, por exemplo, dar o checkout primeiro. Então, por exemplo, nós temos o mangá preço comparator aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui e um mangá preço comparator. Ah, fazendo nada mais do que passar o modo de comparação, o preço do mangá. E aí, digamos que você quer remover de acordo com o preço, ou seja, você quer meio que vender os mais importantes, né, os mais caros, né, o que tem prioridade. Então, o mangá, se não for vazio, eu quero imprimir salt mangás.pol. Ctrl Shift F10. Então, como você pode ver aqui, na verdade, o nosso comparator, ele está ordenando do menor para o maior. Então, a gente falou na nossa ordem de importância que o nosso menor é o mais importante, né? A gente teria que trocar aqui. Nosso comparator, eu não lembro se ele tem aqui, reversed. Pronto. Então, agora é o contrário, que é o que realmente nós queremos, que é remover os elementos mais caros. Ou seja, se isso daqui fosse um carrinho de compras e você tivesse, por exemplo, 50 clientes, você estivesse ordenando pelo valor total daquele carrinho de compras, você ia tirar do carrinho de compras, né? Independente da ordem que os clientes foram adicionados, você ia dar o checkout nos clientes que têm o maior preço. Não é muito justo, mas depende da regra de negócio, né? Se você tem um negócio, você principalmente comércio, você precisa dar prioridade, por exemplo, às pessoas que vão te trazer um maior faturamento. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Com essa aula nós finalizamos coleções e finalmente nós vamos começar a falar sobre generics. Nós estávamos utilizando bastante, mas agora nós vamos entender realmente como é que funciona esse símbolozinho aqui. Bom, então vejo vocês na próxima aula. Até mais!